Pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que estão aqui e para vocês que vão nos assistir depois. Seja muito bem-vindo e é muito bom a gente conversar sobre filosofia nesse projeto de introdução à filosofia, onde a gente busca dar uma perspectiva e uma visão panorâmica e geral de toda a filosofia. E hoje a gente começa a filosofia moderna, entender um pouco sobre isso. O que vocês acham sobre filosofia moderna? O que você conhece e o que te chama a atenção sobre filosofia moderna? Você poderia ou gostaria de falar alguma coisa? Não sei se tem como você usar o microfone ou como é que está a sua disponibilidade também. Fica bem tranquilo nesse sentido. A Descartes e Kant. Sim, eles são dois marcos muito importantes na filosofia moderna. Chama dois referenciais, né? Indispensáveis para a gente entender essa fase. A gente vai falar um pouco de Descartes hoje, mas Kant vai ficar provavelmente no próximo encontro. A gente não sabe, não sei ainda se vai precisar de 2 ou de 3 encontros para a gente conseguir dar essa visão panorâmica da filosofia moderna. Mas a ideia é a gente poder ver pelo menos o que é principal da filosofia moderna. Se a gente não conseguir fazer isso em 2 encontros, a gente faz em 3, para depois a gente entrar na filosofia contemporânea com uma base boa, já que a contemporânea é como se fosse uma continuação da moderna com algumas especificidades. Eu vou entrar então nos slides e a gente vai conversando por lá. Introdução à filosofia moderna. Hoje a gente vai ver sobre filosofia moderna, ter uma visão geral e panorâmica. Vai ser o início da filosofia moderna, dessa visão que a gente vai ter, holística, que ela é muito grande, e para a gente poder conversar um pouco a respeito também, tá bom? Filosofia moderna. Pensando em filosofia moderna, há alguns marcos e algumas características que é importante a gente se atentar. O contexto que envolve a filosofia moderna ajuda a gente a entender o que está acontecendo, a cabeça e o desafio dos pensadores e, de modo geral, dos filósofos daquela época. Acho que eu falei invertido, né? Ajuda a gente a entender a cabeça dos filósofos e, de modo geral, dos pensadores daquela época. Tanto porque a ideia de filósofo era algo bem amplo e a ideia de você pensar, refletir, escrever, teorizar sobre a realidade, criar conceitos e ver o mundo de perspectivas diferentes estava relacionado ao que seria a ação do filósofo. Alguns marcos dentro da filosofia moderna é o Renascimento. Lembrando que a gente está saindo da Idade Média. E na Idade Média era o teocentrismo, Deus estava no centro. Agora a gente está entrando nesse movimento chamado Renascimento, um movimento cultural muito forte e que vai começar a mudar a maneira de pensar das pessoas, ou vai refletir essa mudança do pensamento das pessoas daquela época. E o Renascimento ele vai do século XV ao século XVII, embora já há sinais do Renascimento no século XIV, mas do século XV e o século XVI vai fazer menção muito a esse auge do Renascimento. E dentro dessa perspectiva de filosofia moderna, a gente vai ver também a questão da Reforma Protestante, que é o próprio poder da igreja, né, daquela época, sendo colocado em xeque não só pela razão, mas pela
pela própria Reforma Protestante. A gente vai ver um pouco sobre essa questão da revolução científica. Lembrando que o Renascimento vai do século XV ao XVII, embora ele já existia no século XIV. A Reforma Protestante faz menção ao século XVI, com Martinho Lutero. A Revolução Científica vai estar ali por volta do século XVI ao século XVII, e esse fechamento da filosofia moderna com o iluminismo no século XVIII. Vamos ver um pouquinho sobre essa questão do renascimento agora. Nesse período, é um período de transição entre a Idade Medieval e a Idade Moderna. Lembrando que a gente passou por aqueles momentos da filosofia moderna. A filosofia existia, mas a filosofia era usada para tentar reforçar e explicar a religião e confirmar aquilo que a religião falava. E nesse sentido, a perspectiva começa a mudar, embora a religião continue muito forte nesse período. Inclusive, ela é forte nos dias de hoje também, mas a gente começa a ver essa separação, né, entre o religioso e a razão não fica à mercê da religião, né? E isso começa a dar mais liberdade para você pensar e para você refletir. Como acontecia lá no início, nos pré-socráticos havia um mundo mítico, e os pré-socráticos começavam a pensar para além desse mundo mítico e buscando entender e compreender as coisas para além do mítico. E aqui a gente vai ver as coisas, as pessoas começando a pensar a realidade para além da religião, sem estar dependente da religião, e poder ter um pouco mais de liberdade para refletir. Com Sócrates, com Platão, com Aristóteles, a gente vê eles tendo essa liberdade do pensamento, né? Embora, no geral, eles eram religiosos, a Grécia acreditava, né, no politeísmo, na crença de vários deuses, mas eles conseguiam separar. Eles conseguiam ver o lado da religião, mas começavam a pensar de forma autônoma, para olhar o horizonte buscando ver o que a razão e o que a experiência estava falando para eles diante daquilo. Na Idade Média, a gente vê que a lente era a religião, né? E era o cristianismo. Agora, no Renascimento, a gente vai ver a ênfase não no teocentrismo, mas no antropocentrismo, que é essa transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. O humanismo vai estar muito em forte, vai estar muito em voga. Lembra que nos pré-socráticos eles buscavam entender o arqué, o princípio de todas as coisas, o cosmos, né, que estava em ordem, e eles queriam entender um pouco essa questão do amplo. Depois, eles começam a vir para a questão do lado humano, entender quem é o ser humano. E aí a gente vai ver Sócrates, Platão, Aristóteles e outros filósofos, os sofistas, tudo muito voltado para a questão quem é o ser humano sendo colocado como foco. Na Idade Medieval, esse foco agora volta para Deus. Não que volta para Deus, porque antes estavam muito focado nos mitos e na religião politeísta. Depois o olhar nos pré-socráticos é muito olhado para o amplo, para aquilo que está fora do ser humano, e de certa forma o ser humano é colocado como parte desse todo que os filósofos, que os pré-socráticos começam a olhar.
Depois o olhar vem para dentro, quem eu sou, né? Dentro dessa sociedade, dentro desse coletivo, dentro do ambiente que eu vivo. Agora, antes a questão da religião, e aí a gente vai ver a questão de Agostinho e de Tomás de Aquino, entre outros, falando muito sobre esse link entre filosofia e religião. A gente vai ver no final da Idade Média, com a escolástica, principalmente, e com um expoente chamado Guilherme de Ockham, essa questão das coisas começarem a separar, né, religião e razão, e a busca pelo conhecimento para que houvesse uma liberdade de pensamento. E agora, no Renascimento, isso começa a tomar mais força, embora comece de uma maneira muito sutil e a religião continua muito forte, mas o humanismo começa a voltar, né? Quem é o ser humano e o ser humano se colocando como agente principal. O agente principal já não passa a ser Deus. E você não busca entender as coisas de acordo com dogmas, né, com verdades e valores pré-estabelecidos. O próprio ser humano está buscando entender e está buscando compreender. Eu ia dizer achar, mas está mais para descobrir, né, o que seria a verdade e o que seria a realidade que o cerca. Nesse sentido, a valorização da razão e da experiência é, é uma das marcas do Renascimento e também da filosofia moderna. E aí a gente vê no Renascimento meio que a semente do racionalismo e do empirismo. A valorização da razão vai, vai dar o enfoque, né, para o racionalismo, que vai para a corrente racionalista, que vai vir mais na frente, e a valorização da experiência, da observação, vai dar enfoque para a corrente empirista, que vai vir depois. Faz parte também do Renascimento essa ênfase no individualismo, né? A, a pessoa, né? Como ser único, cada indivíduo sendo colocado ali, porque antes a ênfase estava muito no coletivo, né? No todo. E agora a ênfase começa no Renascimento voltar para o indivíduo. Quem é o indivíduo? Mesmo nos pré-socráticos, a ênfase estava no que era externo, mas eles tinham consciência de que o ser humano fazia parte desse externo, fazia parte desse cosmos, que era o que eles estavam olhando para entender. Com Sócrates, Platão, Aristóteles, com os sofistas, começa a se olhar muito para quem é o ser humano. Mas a visão do coletivo é muito forte. Esse ser humano é visto como sociedade, como coletivo. Na Idade Média, esse coletivo é muito forte, a ideia de coletivo também, só que esse coletivo é regido por uma força metafísica e superior que vai ser chamado de Deus. E a ideia da religião e de Deus, né, vai reger a razão, a experiência e vai conduzir para aquilo que seria a verdade. No Renascimento, a gente vê a questão do indivíduo, né? O indivíduo começando a se separar do coletivo. O coletivo continua sendo forte, a questão da religião continua sendo forte, mas a gente vê nessa busca de entender o eu, quem eu sou, o individual, né? A pessoa em si, com as suas características, com as suas qualidades, essa ideia vai ver que ela vai
ela vai crescer e se desenvolver para chegar nos dias de hoje com esse individualismo que existe nos dias de hoje. O individualismo nessa época do Renascimento e nesse segmento, vai estar muito olhado a questão das características próprias de cada ser humano, e essas características, de certa forma, acabam favorecendo e beneficiando o todo. Mas esse individualismo vai crescendo e vira esse individualismo dos dias de hoje, de acordo com a concepção de cada pessoa. Ainda há nos dias de hoje essa ideia de buscar ajudar o todo, né? O indivíduo se vê como parte do todo, sim, mas muitas vezes o indivíduo se vê muito separado do todo. E às vezes é meio que ele começa a se achar nos dias de hoje meio que autossuficiente, sendo que a parte e o todo, né, há uma interligação, assim, a parte não vai existir sem o todo. A gente está aqui, mas a gente não existe, por exemplo, sem oxigênio, né? A gente morre. A gente não vai existir sem comida, a gente morre sem água. E para isso a gente vai precisar o quê? Por exemplo, da natureza, das árvores. E a gente vê essa interligação que antes era muito forte e agora a ênfase estando no individualismo. Tem o lado positivo, mas tem esse lado perigoso de, às vezes, o próprio indivíduo começar a se endeusar ou começar a se achar autossuficiente a ponto de desprezar aquilo que faz parte da sua constituição para que ele seja quem ele é. O secularismo começa a se fortalecer nessa parte, ou seja, a separação, né, do santo e do profano, né, do que é religioso e do que não é religioso. E uma questão muito forte no Renascimento é a valorização da arte, do conhecimento e da ciência. Tá certo que a valorização da arte e do conhecimento já existia antes, e já era uma busca. E até a busca até essa busca para entender, né, o que é as coisas e a explicação das coisas, que dá a entender um pouco do que a gente chama aqui de ciência, também já existia. Só que agora, antes, na Idade Média, a arte estava muito submetida à religião. O conhecimento era muito submetido à religião e à própria ciência. E agora, com essa secularização, a gente começa a ver, é como se antes, de certa forma, é como se antes a arte fosse meio para a religião, o conhecimento meio que fosse meio para a religião, e assim a ciência. E agora é como se a arte fosse fim em si mesmo, e o conhecimento como fim em si mesmo. Inclusive, essa questão do conhecer que a gente falou lá no início, né? O quanto isso é forte e importante para a figura do filósofo, a gente começa a ver esse resgate agora. O conhecer do conhecer, a arte pela arte, né? A ciência buscando entender as coisas sem estar presa, né? E sem ser conduzida por determinações. Embora os métodos e a própria maneira como a ciência faz não deixa de ser uma espécie de determinação, mas é uma determinação que busca tentar deixá-la mais livre, o mais livre que é possível dentro do que se entende aqui. E o Renascimento diz respeito também ao movimento cultural, né? E uma das cidades temas para falar sobre esse movimento cultural, essa efervescência cultural, econômica, comercial, é a Itália,
com as cidades-estados, e na qual uma das que mais se destaca é a cidade de Florença. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. No início do Renascimento, lá no século XIV, a gente vai ver nas cidades-estados italianas, Florença, Veneza, Milão, Roma, essas cidades eram muito fortes na questão econômica, a questão do comércio, elas tinham autonomia política. A gente tá vivendo aqui esse momento de... A Itália é um lugar estratégico para comércio e um ponto de encontro também para saberes e para conhecimento. E nesse sentido, a própria ênfase nessa questão, voltando aqui, nessa questão do humanismo e a valorização da arte, do conhecimento e da ciência, vai fazer com que no Renascimento haja uma volta e uma busca para os ideais greco-romanos. E nesse sentido, como esse ponto de comércio e de saber era muito forte na Itália, nesse sentido, além do comércio ser forte, ter autonomia política, a riqueza, a essa busca pelo conhecimento e pelo saber dos ideais greco-romanos. Vai ter essa questão do mecenato, né? Que lembro de estudar sobre isso na questão de história, né? Que falava sobre os mecenas, que eram pessoas ricas que meio que investia e patrocinava na questão de artes e de produção intelectual. E nesse sentido, como marca do Renascimento, a gente vai ter esse mecenato, uma família que se destaca muito é a família Médici, e havia outras famílias também, e havia nesse mecenato o financiamento e o patrocínio, o investimento das pessoas na arte e na produção intelectual e de pensadores era muito grande. E isso favoreceu essa efervescência que vai gerar o Renascimento. Isso já acontecia no século XIV, por volta de 1300, mas a ênfase vai estar no século XV, que é por volta de 1400, que começa a tomar mais força. O Renascimento, ele traz consigo a redescoberta dos clássicos, com ênfase na Grécia Antiga, né? E em Roma, os saberes romanos também. Lembrando que na questão do conhecimento romano, há muita mescla, né, da cultura romana com a própria cultura grega. E eles, no Renascimento, buscavam muito essa ideia de progresso. E esse progresso estava ligado não só a uma realidade melhor, mas o próprio aperfeiçoamento do indivíduo e a busca desse melhoramento, né, de quem a pessoa é. Esse é o contexto do Renascimento, né? A questão da ênfase na arte e na produção de intelectuais e o investimento nessa questão de produção, né? A valorização do pensador, né? E do pensador autônomo, né? Independente, e que vai poder contribuir com a sua perspectiva. Isso é muito forte no Renascimento e é base para a filosofia moderna. Essa mudança nem sempre vai ser clara, porque no Renascimento é uma fase de transição, então ainda é sutil essa questão. A igreja ainda é muito forte e há muita... Assim, corre o risco de você morrer se você fizer algo
que vá contra a igreja, né? Inclusive, na Reforma Protestante, a gente vai ver que se Martinho Lutero não tivesse, né, conseguido apoio e segurança, ele teria sido morto. Essa ideia da valorização do potencial humano e o afastamento dos dogmas é parte do que se entende pelo momento renascentista. A valorização do humano como alguém que é capaz de fazer e de realizar por si mesmo, pela sua capacidade, pela sua razão, pela, pela, pelo seu talento, por ser uma pessoa que consegue observar, que consegue fazer experiências, e essa valorização é muito forte. Essa valorização é muito importante para que haja esse desenvolvimento de visões diferentes. Né? Porque até então, com a idade medieval, com a Idade Média, tudo estava muito, né, convergia para Deus. E agora há uma abertura. Né? Deus continua existindo, mas você tem uma liberdade para olhar para o todo sem, sem ter que sem ter que justificar tudo em nome de Deus ou de acordo com a palavra que era tida como de Deus. O humanismo, né, se fortalece na filosofia medieval. E aí a gente vê essa transição, né, do teocentrismo para o antropocentrismo. E no humanismo começa a se ter essa ideia do homem universal, o polímata. E o que seria esse polímata? Polímata seria uma pessoa que tem amplo conhecimento, que tem habilidade em diversas áreas, né? Que não só que tem o potencial como ser humano, mas que busca desenvolver e aplicar esse potencial. Então, no Renascimento, era a época das pessoas buscarem o conhecimento e buscar entender um pouco de todas as coisas, de ter uma visão do todo, de poder ter uma perspectiva, né, sobre as coisas, poder ter uma opinião sobre as coisas e a partir dessa opinião buscar conhecimento para ver se aquilo se confirma, se não confirma, e buscar essa ideia de ver que o homem é amplo e não é só uma coisa específica, né? O conhecimento é amplo e o homem é talentoso para muitas coisas. Essa ideia do polímata vai. Essa ideia do polímata é uma maneira de mostrar que o ser humano pode ir além e que o ser humano pode pensar sobre vários assuntos diferentes. Começa a mostrar não só que o ser humano, não só valorizar o ser humano, não só mostrar que o ser humano tem valor, tem capacidade, mas mostra também essa busca por liberdade. Liberdade para você ter a sua impressão sobre as coisas. Essa liberdade de expressão, essa liberdade de opinião, que é muito forte nos dias de hoje. E a gente vai meio que ver isso embrionariamente, né, sendo desenvolvido aqui no Renascimento, depois do período medieval. Alguns exemplos de pessoas que eram consideradas polímatas: Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Galileu Galilei, Michelangelo, Buonarroti, acho que é assim que se fala. Eram pessoas que tinham saberes diversos, né?
Às vezes tinha saber na área da pintura, da arte, na área da matemática, da física, da arquitetura, da astronomia. Né? Os astros continuavam chamando a atenção das pessoas. E aí a gente vai ver sobre essa questão até dos planetas e a questão também do heliocentrismo, que isso vai incomodar muita gente naquela época. Leonardo da Vinci, ele é um expoente do Renascimento. Ele nasceu em 1452 e morreu em 1519, ou seja, ele é do século XV, meados do século XV até o início do século XVI. Ele era pintor, engenheiro, anatomista, matemático, inventor e cientista. Olha o polímato aí. É um homem que buscava saber de tudo. E ele representa o símbolo do ideal humanista. E uma pintura que ele fez reflete muito isso em 1490, que é o homem vitruviano, que é essa ideia do homem pensando em formas, em ordem, em abrangência, em possibilidade, e há várias teorias que são desenvolvidas relacionadas ao homem vitruviano numa tentativa de expressar um pouco, não só o pensamento de Leonardo da Vinci, mas a própria ideia renascentista, né, desse florescer do humano. Alguns pensadores renascentistas que foram expoentes também. A gente tem Nicolau Maquiavel, um filósofo e cientista político, de 1469 a 1527, ou seja, século XV e XVI. A gente tem Nicolau Copérnico, com o heliocentrismo, né? 1473 a 1543, século XV e XVI. A gente tem Francis Bacon, ele é considerado o pai do empirismo, embora ainda de maneira bem embrionária, de 1561 a 1626, ou seja, século XVI e XVII. E a gente tem René Descartes, que é considerado o pai do racionalismo, 1596 a 1650, ou seja, século XVI e XVII. E essas pessoas são chaves, são filósofos, pensadores, e são chaves para a gente entender a filosofia moderna e depois para distingui-la da filosofia contemporânea. A gente vai falar um pouquinho sobre eles agora. Nicolau Maquiavel, né, está muito voltado à filosofia política, embora eles eram pessoas que buscavam saber de tudo e ter um conhecimento de todas as coisas. Aquela pessoa que às vezes na roda de conversa consegue conversar bem e opinar e falar e dialogar sobre qualquer assunto, sabe? Tem uma visão do todo, ainda que seja superficial, mas ele consegue entender ali, né, o que está acontecendo, a ideia, o que está por trás, os principais conceitos, e a partir disso começa pelas habilidades, pelo talento, pelo potencial humano, começa a surgir descobrimentos de acordo com a área e com a tendência de cada indivíduo. E com Maquiavel, isso ficou muito forte na questão política. E aí ele escreve uma obra, que é uma das obras de maior destaque dele, que é O Príncipe, que fala sobre a manutenção do poder. E ele tem a frase muito famosa que diz que os fins justificam os meios. E ele faz uma separação entre moral e política, que para o grego antigo não fazia sentido isso, porque ética e política estavam muito próximas. Não só próximas, mas para o grego antigo isso era inseparável. E Maquiavel começa a separar essa questão da política da moral
que a moral é um reflexo da ética de acordo com a cultura. E ele meio que começa a mostrar as coisas, essas duas coisas, de maneira separada. E isso é um marco também. É perigoso? É. E trazendo para os nossos dias de hoje, há o risco muito grande de termos políticos que não têm ética, quando a ética, quando a política se vê separada da ética. Isso não fazia sentido para o grego antigo. Mas aqui, Maquiavel está buscando ser bem racionalista, ele está buscando ser bem pragmático, e ele estava buscando entender a política, entender como fazer o esqueleto da política, e como se a política, né, esse esqueleto vai ser encarnado na cultura, e que faz parte dessa cultura a questão moral e também a questão das necessidades do povo. Nessa época é a época dos governos absolutistas, e havia muita guerra entre cidades e estados, e um querendo dominar o outro, e a questão da manutenção do poder era uma preocupação muito grande, porque se você fosse invadido por outro reino, que seria outra cidade-estado, outro governo absolutista, corria o risco de que muitas pessoas fossem mortas, que você passasse fome, que roubasse os seus mantimentos, e a manutenção da vida estava em jogo, não apenas a manutenção do poder. E Maquiavel começa a trabalhar isso de uma maneira muito pragmática. E assim, nesse instinto de sobrevivência, ele começa a fazer essa separação entre política e moral, e entre os fins justificarem os meios. Há um contexto e há um porquê de se fazer isso, embora seja uma questão perigosa. Nicolau Copérnico também é outro nome de destaque, né? E ele faz o modelo heliocêntrico, né? Ele teoriza, ele é um pensador do modelo heliocêntrico. E isso incomoda muita gente, porque antes era o geocentrismo, né? Que a Terra, né? Que os planetas giravam em torno da Terra. E era isso que acreditava, inclusive, Aristóteles, lá em 348 a 322 a.C., assim como também Ptolomeu, defensor do geocentrismo, lá do ano 100 a mais ou menos o ano 170 depois de Cristo. E aí vem Copérnico, lá em 1473 a 1543. Observa quanto tempo se passou, né? Lá do ano 170 depois de Cristo, e aqui foi para o ano 1473, ou seja, 1473 anos, mais esse tempo anterior aqui. E Nicolau Copérnico, ele começa a ver contradições em relação a esse modelo geocentrista. E isso traz um impacto no pensamento científico, porque ele vai começar a mostrar comprovações e evidências de que não são os planetas, não são os planetas que giram em torno da Terra, não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol. E aí, nesse sentido, isso vai desafiar a autoridade tradicional. Porque não só haviam pensadores que defendiam o geocentrismo, mas a própria igreja defendia esse modelo, que era o modelo tradicional. E parece essa questão também de uma pessoa dizer algo que mostra que você está errado, a chance disso incomodar quando isso que está errado é um sistema vigente é muito grande, é muito fácil você sofrer perseguição. Porque na Idade Média
tudo buscava ser justificado em nome de Deus. E se o modelo tradicional era o geocentrismo, e tudo buscava ter uma explicação não necessariamente lógica, mas uma explicação religiosa, havia esse contexto de que o ser humano foi criado por Deus como obra-prima, como imagem e semelhança de Deus. Logo, passava essa imagem de que a Terra era o centro, porque afinal de contas o homem racional está aqui, né? O ser que foi criado, né? Que foi criado por Deus, diferente dos outros animais, estão aqui. Então a ideia de que o Sol que girava em torno da Terra era muito forte, inclusive defendido pela Igreja Católica, pela religião da época. E isso incomoda. Mas Nicolau Copérnico coloca esse modelo, mas ele consegue escapar da morte, embora isso seja um desafio e incomode a autoridade tradicional. Francis Bacon também é um expoente do Renascimento. Ele é considerado pai do empirismo e e o nome dele está relacionado à metodologia científica e ao método indutivo, que é o método que diz respeito ao sistema empírico. E aí a gente já vê assim, meio que se formando aquilo que vem lá na frente, né? Giordano Bruno. Giordano Bruno, 1548 a 1600, ou seja, século XV, ou melhor, século XVI e século XVII. Ele defendia o heliocentrismo. Ele defendia também que o universo era infinito, a existência de múltiplos mundos, que as estrelas são sóis semelhante ao Sol, e ele foi morto pela Inquisição, sobretudo por defender e acreditar no heliocentrismo, né? Que era a Terra que girava em torno do Sol. Embora esse modelo, né, o precursor desse modelo tenha sido Copérnico, Giordano Bruno foi que acabou sendo morto. Depois, Galileu Galilei quase é morto também por acreditar e defender o heliocentrismo. E Giordano Bruno acaba se tornando uma referência nessa luta por liberdade de expressão, né? E por direito de um pensamento que, que permita você buscar respostas sem dogmas, né? Sem verdades absolutas. Ou seja, a verdade pode ser questionada. Lembra um pouco o que Sócrates fazia, né? Com o método socrático. Ele questionava e ele buscava ver contradições. E aí a gente vê Copérnico, Giordano Bruno, meio que questionando a realidade e buscando e mostrando uma outra perspectiva. E nesse sentido a gente vê a morte de Giordano Bruno por causa disso. Nem todo mundo é favorável ao conhecimento. E às vezes algumas pessoas vão querer que a verdade seja medida com base na conveniência e não no que de fato seja aquilo. René Descartes é outro nome muito forte no Renascimento. E ele é responsável, né, pelo método cartesiano, que diz respeito à questão de dúvida e de questionamento, você duvidar e você questionar para você buscar conferir se as coisas são realmente aquilo, se a verdade realmente é aquilo. Isso lembra Sócrates, né? E lembra muito também a filosofia da Grécia Antiga, de Platão, de Sócrates e Platão. E a gente tem uma frase muito que é ícone, né, de René Descartes, que é o cogito ergo sum, que é penso logo existo.
O pensamento se torna prova da existência do homem. René Descartes vai defender também esse dualismo, essa separação de mente e corpo, e ele é considerado o pai do racionalismo. Aí Francis Bacon é considerado o pai do empirismo, embora embrionariamente, e René Descartes do racionalismo. O empirismo, há alguns expoentes do empirismo. Francis Bacon, lá em 1561, a 1626, e aí Bacon já tinha morrido. Vem Locke, 1632 a 1704, ou seja, século 17 e o início do século 18, bem o início, 1704. Locke também é considerado um precursor, alguns chegam a chamá-lo de pai do empirismo também. E a gente tem David Hume, que é uma figura muito forte dentro do empirismo, por suas teorias, por seu pensamento, por sua argumentação relacionada ao empirismo e aquilo que ele defendia. E ele é lá de 1711 a 1776, ou seja, século XVIII. Embora já não seja mais considerado a época do Renascimento, mas a gente vê meio que Hume dando continuidade ao empirismo, que foi trabalhado por Bacon, que foi trabalhado por Locke, e que ele acreditava e que ele desenvolveu muitas teorias e pensamentos relacionados ao empirismo também. No racionalismo, a gente tem algumas figuras de destaque. O expoente, que seria o René Descartes, e a gente tem o Baruch Spinoza, Descartes, de 1596 a 1650, ou seja, final do século XVI até meados do século XVII. Aí a gente vê Baruch Spinoza, do século XVII, e Leibniz, do século XVII até o início do século XVIII. A ênfase é em Descartes para o racionalismo, mas chama a atenção essa questão de Spinoza, que era um racionalista e que ele busca ver a realidade com uma perspectiva bem própria. Ele traz uma nova perspectiva para a realidade. É um filósofo meio que diferente, assim. Ele consegue mostrar uma perspectiva bem peculiar. E ele fala, inclusive, sobre emoções dentro de uma pegada racionalista. Ele começa a buscar um entendimento racional para o significado da emoção, pensando no indivíduo, pensando na coletividade, pensando no funcionamento das coisas. É muito interessante Spinoza. E Leibniz também, considerado um polímata e muito inteligente, com muitas contribuições. A gente vai ver um pouquinho sobre eles também. Baruch Spinoza, 1632, 1677, ele vai desenvolver uma teoria chamada de monismo. Baruch Spinoza, do século XVII, ele tem a teoria do monismo que busca, que traz uma explicação, a questão do universo, do mundo, de como as coisas são formadas. Ele está muito ligado embora ele seja determinista, ele fala muito sobre liberdade. E é interessante isso. Ao mesmo tempo que é determinista, a ênfase que ele dá para a liberdade. Nesse sentido de que, embora possa haver determinações no ser humano, o ser humano poder ter liberdade para expressar aquilo que a ele é possível para que esse ideal renascentista aconteça, que é o homem poder viver o seu potencial, o homem poder colocar em prática, os seus talentos e as suas habilidades e poder mostrar a sua perspectiva da realidade. Ele também valorizava e buscava dar muito ênfase nisso, e Spinoza também é uma prova viva disso,
pela maneira tão peculiar que é a filosofia espinosana. E ele vai falar também de ética e uma ética baseada na razão. Essa questão do como a razão pode explicar a ética. E ele era muito crítico da religião tradicional, né? Então, assim, essa questão da separação entre religião e conhecimento. Conhecimento, a pessoa poder ter liberdade para pensar qualquer coisa, com ou sem religião, né? E essa ideia era muito defendida, não só por Spinoza, mas pelos modernos. Leibniz também é um referencial dessa época. E ele vai falar o princípio da razão suficiente. É como se ele começasse a explicar um pouquinho o que a razão pode fazer, né? E ele era religioso, mas ao mesmo tempo que ele acreditava em Deus, ele não queria que a razão tivesse fosse alienada numa religião. Mas aí ele começa a escrever, a razão começa a mostrar para ele, ele começa a produzir conhecimento com base na razão, e não necessariamente por causa da religião. E ele vai falar sobre o princípio da razão suficiente, ele vai falar sobre o melhor dos mundos possíveis para explicar a nossa realidade, para falar sobre o ser humano. Ele vai ter muitas contribuições, ele levanta uma teoria chamada teodiceia e vai pensar e refletir muito sobre essa questão da realidade, do ser humano, do mundo, daquilo que diz respeito ao ser humano. E a matemática e a ciência é muito forte em Leibniz, tanto é que junto com Newton, ele é um dos descobridores, né, do cálculo. E Newton trabalhava sobre isso e ele trabalhava sobre isso, mas com perspectivas, com linguagem diferente. E ele tem muitas contribuições também na questão da lógica. Ele buscava uma linguagem universal para falar sobre as coisas com base na razão. E ele é um racionalista e que teve muita contribuição para essa efervescência do pensamento, né? Como força motriz geradora desse pensamento renascentista. E outra característica muito forte do Renascimento é o individualismo. E a gente já falou um pouco sobre isso. E o que quer dizer o individualismo para o Renascimento? Né, nessa perspectiva renascentista. Está ligado à autonomia do indivíduo, não que o indivíduo seja separado do todo, mas que o indivíduo tenha autonomia para pensar, né, para ter opinião própria. Ele não tem que baixar a cabeça e concordar com tudo, porque está escrito assim, né? Essa autonomia do indivíduo é uma base muito forte para esse individualismo. E essa autonomia do indivíduo tem 3 pilares que se destacam, que é a singularidade, que cada ser humano é único, a questão dos talentos, que inclusive os gregos antigos falavam muito sobre essa questão de virtude, e aqui essa questão da área que você tem facilidade, não necessariamente a questão da virtude. Essa questão meio que de o que eu nasci para fazer, ou a questão de vocação, sobre o que eu fui chamado para fazer, nesse sentido, ou quais são os meus talentos, no sentido de que o que eu tenho,
quais são os meus pontos fortes que vai me fazer sobressair. E o potencial humano, que embora seja múltiplo e diverso, há pontos que são pontos de maior destaque, que seriam os talentos. No individualismo há culto também aos gênios, né? Aos artistas e aos intelectuais, tanto é que eles são valorizados pelos mecenas, eles são valorizados na cultura, e isso favorecendo a produção e o desenvolvimento do saber e de conhecimento. No individualismo também tem a popularização do retrato. E o retrato, esse aqui é mais uma curiosidade, ele vai destacar muito as características e o detalhe da pessoa que está sendo pintada. Então, assim, isso chama muita atenção para o indivíduo, né? E reflete um pouco aquilo que era o pensamento da época. E a questão do individualismo também é muito. Se destaca nessa época do individualismo essa questão do realismo em relação à perspectiva e harmonia. O indivíduo tem uma visão de alcance, um modo de ver as coisas e como essas coisas se relacionam com as outras de maneira a ter aquilo que já era buscado e já era compreendido desde os pré-socráticos, que é essa questão de que há uma ordem, há uma organização, há uma harmonia nas coisas. Nesse sentido, tem uma pintura que é muito clássica, lembrando desse individualismo, pensando em detalhe, de perspectiva, de harmonia, que é o retrato da Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci, que é de 1503 a 1506. Leonardo da Vinci ficou pintando a Mona Lisa, e alguns chegam a dizer que demorou um pouco mais do que 1506, que foi além. E esse retrato, ele continua aqui e está lá no Museu do Louvre, ele não foi perdido, que é o retrato da Mona Lisa. É um retrato que busca dar detalhes, que busca dar perspectivas, tem a questão do fundo, né? A questão dos detalhes da pessoa, dos detalhes da obra, da pintura. Há um pouco de enigma que traz curiosidade, que traz indagação, que traz questionamento. Alguns falam se ela está rindo ou se não está rindo. Então, ao mesmo tempo que há detalhes, há espaço para essa questão, né, da pessoa buscar, como se fosse uma charada, para buscar fazer a pessoa pensar e refletir. E, ao mesmo tempo, com foco no indivíduo, na pessoa. A secularização, que também é uma característica do Renascimento, que é a separação, né, da igreja com o conhecimento. E aí temas profanos começam a aparecer nas artes e em outras áreas. Profanos porque não eram aceitos ou não eram recomendados pela igreja ou pela tradição da época. E como a tradição da época, no período medieval, começou a refletir tudo em nome de Deus, então o que existia meio que tinha o selo da igreja. E aí fazer algo diferente disso trazia um peso que poderia te levar à morte, à Inquisição, né? Se poderia ser chamado de herege ou de profano. Mas com essa secularização, essa separação entre religião e conhecimento e saber, começa a se ter acesso a você poder ver perspectivas diferentes, falar sobre coisas que tem uma perspectiva sobre um novo conhecimento, uma nova possibilidade do que seja a verdade, né? A própria questão do geocentrismo por heliocentrismo é um exemplo típico disso, e a importância disso, porque se
se não houvesse essa separação, o heliocentrismo não seria aceito. Tanto é que Giordano Bruno foi morto pela Inquisição por causa disso. Outro nome que se destaca também é Kepler. Johannes, que eu acho que não sei bem como se pronuncia, se é Johannes, mas ele é conhecido como Kepler. Kepler é de 1571 a 1630, ou seja, do século XVI e XVII. Exemplo também de um polímato, né? Matemático, astrônomo, físico, e ele faz muitas comprovações que reforçam a questão do heliocentrismo e as leis relacionadas a... Ele tem leis relacionadas aos movimentos planetários, que é a lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos. É muito interessante assim, a contribuição de Kepler. E ele tem obra científica, obra filosófica, e ele é responsável por avanços tanto na astronomia como na física também. E é uma figura que reforça, né, o que Copérnico falou sobre o heliocentrismo, o que Giordano Bruno falou, inclusive foi morto por causa do heliocentrismo, e aqui a gente vê Kepler confirmando por meio de leis e de estudos e de pensamentos e de teorias a questão do heliocentrismo e de vários outros conhecimentos. E passando dessa fase do Renascimento, a gente vai chegar no período da Revolução Científica, que vai do século XVI ao século XVII, e que vai ter como marco muito forte a questão do empirismo e do racionalismo. Inclusive, até os dias de hoje é muito forte essa questão do empirismo e do racionalismo. Lembrando que isso já existia antes. Platão é tido como uma pessoa mais racionalista e Aristóteles é tido como uma pessoa mais empirista, embora essas correntes não fossem tão claras como começa, né, a se formar agora. A ideia de conteúdo e forma em relação a empirismo e racionalismo começa a ter os seus contornos mais destacados aqui. E na Revolução Científica vai ter esses avanços nas ciências naturais. E é uma época também de uma visão mecânica do universo. Como assim? O universo regido por leis, né? E as coisas buscam ser explicadas matematicamente, né? A matematização da natureza. O sistema é ordenado, a ideia do cosmos, né? A harmonia e ordenação para as coisas. E, inclusive, esses nomes que a gente falou de pessoas de destaque, no geral, eles tiveram contribuições para a questão científica também, como a questão do Kepler que a gente falou, questão de Copérnico, questão de Giordano Bruno, Leonardo da Vinci, embora ele fosse muito forte para a área da arte, ele tem várias outras contribuições, inclusive na questão científica também. Ele era considerado um polímata, né? Um homem de muitos saberes e que trouxe muitas contribuições para a sua época. A gente não vai entrar nos detalhes da Revolução Científica, porque a gente vai deixar para a próxima aula, mas é muito importante esse pano de fundo do Renascimento, e embora a gente já trouxe alguns autores que extrapolam o período do Renascimento, mas que ajuda a dar essa visão do que seja a ideia do Renascimento ou a ideia que depois é do Renascimento que é levada para os passos posteriores ao Renascimento. Tá ok? Eu queria que a gente conversasse um pouco. Introdução à filosofia, filosofia moderna, né?
Ainda tem a questão da Reforma Protestante, a Revolução Científica, o Iluminismo, que a gente vai falar na próxima aula. Próxima aula, o desafio da semana, a filosofia moderna em 1 minuto. Se fosse para você resumir, sintetizar a filosofia moderna em 1 minuto, o que você diria? Vamos voltar aqui para a gente conversar um pouco. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Gostaria de dar de falar alguma coisa para além? Tem alguma contribuição? Algum questionamento? Fiquem à vontade. Entenderam esse pano de fundo que vai ser base para a filosofia moderna, de modo geral, que é o Renascimento, que é essa transição, e embora os ideais do Renascimento, embora sejam sutis pela força da religião na época, ele vai crescendo e se desenvolvendo até haver essa independência, né, entre religião e conhecimento e sabedoria. E se vocês quiserem conversar, falar, o Rony, eles que não entendiam muito bem como que Spinoza acreditava no livre-arbítrio sendo determinista. Ele não ele acreditava na liberdade, não necessariamente no livre-arbítrio, Rony. Por quê? Embora ele achasse que havia determinações, né, no ser humano, no cosmos, que haviam determinações que regiam o funcionamento das coisas, ele era a favor da liberdade no sentido da liberdade de expressão, da liberdade de eu poder expressar aquilo que representa quem eu sou, com as minhas determinações. Porque no período medieval, para Spinoza, no período medieval, você tinha que ter uma consonância, uma convergência com os ideais da igreja, ainda que você pensasse diferente. Então, assim, que você tivesse liberdade para expressar, entre aspas, as suas determinações, ou seja, quem você era, né? Aquilo que te constituiu, é nesse sentido. Mas ele não acreditava no livre-arbítrio. Não no sentido que a gente fala, a liberdade para ele aqui tem essa perspectiva que eu falei, tá certo? E ele é bem diferente, assim. E os textos dele também são textos bem complexos, assim. E ele tem umas teorias que chamam muita atenção. Pessoal, vocês entenderam a questão do Renascimento, essa questão das características, essa questão da filosofia que envolve esse período renascentista? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode falar. E eu vou ver a questão, porque a gente vê se a gente tem mais um encontro para falar sobre filosofia moderna, se não der para a gente fechar tudo no próximo encontro. Mas aí a gente vai conversando, tá bom? Em relação a como vai ficar, porque é um ponto que tem muita gente ainda para gente conversar e vai ser muito interessante e muito base para a filosofia contemporânea. No geral, é isso. Quem tiver alguma dúvida ou quem puder estudar um pouco sobre filosofia moderna, a gente deixou material lá no Classroom, no Google Sala de Aula. E quem puder dar uma estudada, uma lida, e quem tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar alguma coisa lá no grupo, ou quiser mandar no meu privado, fique à vontade, tá bom? E a gente vai conversando. Se ninguém tiver dúvida para conversar sobre isso, ou se alguém tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo anterior, né, aquilo que a gente vem seguindo desde os pré-socráticos até aqui, quem tiver dúvida ou sugestão ou comentário
ou perspectiva diferente, fique à vontade. Alguém quer falar alguma coisa, quer compartilhar, quer conversar? Tudo ok, então? Então, beleza. Eu vou tentar essa semana já colocar tanto a aula passada, que foi o finalzinho da medieval, que ficou faltando, como essa agora, que é a introdução para a filosofia moderna, para depois a gente já, para quem não assistiu ou quem quiser revisar, poder fazer isso. Então a gente vai se falando. Tudo de bom para vocês, um bom feriado e um bom final de semana aí para vocês, tá ok? Até mais, tudo de bom. Você que tem alguma dúvida, você que tem algum comentário, alguma sugestão sobre essa aula ou sobre as aulas que se passaram, fique à vontade, tá bom? Tamo junto. Até mais. Até a próxima.